Muito bem, saudações a todos. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente nesse momento através dessa live da Escola Senador Paulo Guerra, EREM, Senador Paulo Guerra agora, né? Muito obrigado pelo convite estendido a mim também outrora, professor Josemar Torres. Agradeço a todos que estão por aí nesse momento e também, né, a presença aqui da nossa colega Catarina, que como eu também é uma pessoa das letras e, portanto, encantada com o que elas podem fazer. Ou inebriar, ou então deixar a gente meio que atônito, ou de alguma maneira dialogar com a gente mesmo, né? O nosso mais íntimo. Aqui foi falado pelo professor Josimar que a obra do João Cabral de Melo Neto, em determinado ponto, é observada como melancólica. Acho que a parte do trajeto do próprio autor faz com que isso acabe surgindo assim, dessa maneira. Ele tem uma obra chamada Pedra do Sono. A professora Catarina conhece muito bem, e essa obra traz esse ponto de vista simbólico, esse ponto de vista mais introspectivo, esse ponto de vista mais dark, né, mais sombrio, alguém que se volta para dentro dos próprios demônios e tenta então decodificá-los. Por isso é visto como uma obra mais sombria, né, dele assim. E, portanto, uma obra de quem ainda não despertou por estar aprisionado ainda nos seus sentimentos. E logo em seguida, segundo a grande crítica, então ele emerge a sua obra Solar, que é essa obra que fala do vigor, né, da força, da luz, etc. Fazendo uma relação aqui, sim, a professora Catarina muito bem falou. A obra de João Cabral de Melo Neto é um clássico, em toda a acepção, né, e todas as concepções possíveis. Porque um clássico, eu brinco com os meus alunos, vez por outra, que é algo, e aí fazendo um paralelo metafórico, professora, né, que ela é uma obra que sempre tem fome. Né, e como tem fome, jamais se sacia, não importa quanto tempo passe. Eu vejo essa questão do retirante, que aqui foi tão colocado, né, muito presente em vários outros contextos. A gente pode observar, existe, por exemplo, uma música cantada pelos tribalistas, chamada Diáspora, e ao chamar algumas das pessoas no meu Instagram, eu já coloquei a música, dizendo, olha, trata-se disso também, né? Que é justamente esse movimento migratório em busca de algo melhor. Então, adentrando naquilo que o professor aqui deixou para mim, o primeiro movimento migratório atual que a gente observa são dos refugiados. A obra ela se transforma para se ressignificar, a obra do João Cabral de Melo Neto. E aqui nós temos um contexto histórico, temporal, mas temos a mesma coisa. Pessoas tentando migrar, pessoas buscando uma vida melhor, fugindo da violência, fugindo das atrocidades, fugindo daquilo que ela mesma não consegue dar conta, porque há elementos externos a ela que impõem essa voracidade, né? Assim como ao sertanejo é imposto, no caso lá, ao Severino. Então, quantas pessoas não migraram da Venezuela, por exemplo, saíram da Venezuela? Eu prefiro essa palavra a outras, né? Quantas não saíram da Venezuela e vieram para o Brasil? Buscando uma vida melhor, uma vida mais justa, mais digna, um pouco mais de liberdade. Então, a expectativa de vida. Expectar a vida é olhar a vida por outro ângulo e ver que há um futuro ali para você. Sem a expectativa, não há nem o deslumbre de uma vida. Né? Eu não me mantenho num lugar que não consegue me oferecer a expectativa. Ou seja, simplesmente ser. Né? Como qualquer obra dialógica, nós podemos também fazer uma comparação com outros clássicos do tamanho também, por que não? Né? Os Lusíadas, tão bem conhecido. O nosso peito ilustre lusitano lá, né, do nosso querido Luiz de Camões, ele também traz alguém que busca algo melhor para Portugal. O Vasco da Gama é cantado como alguém que simboliza o povo português. E em busca de uma expectativa de vida melhor, os professores de história têm uma profundidade maior nesse assunto, no que diz respeito à própria formação de Portugal,
e como Portugal iria se manter, ou seja, como iríamos ter expectativa para um povo. Então, o que acontece? Canta Luís de Camões, que Vasco da Gama, o peito ilustre lusitano, aquele que representa o povo, acaba ultrapassando todas as dificuldades possíveis em alto mar para chegar até a joia esperada. Aqui o paralelo com o Severino, que também sai de um lugar, passa pelas as maiores dificuldades possíveis para chegar onde ele espera ter uma expectativa de vida, ou seja, algo que faça com que ele tenha a resposta do seguinte: olha, dá para continuar, é possível viver ainda, vale a pena se manter em vida, né? A professora Catarina também mencionou, olha, foi uma jogada de mestre, essa dualidade, morte e vida e tal. E aí eu vou discordar um pouquinho da professora, mas na minha acepção aqui, professora, eu dizer que ele entrega algumas coisas no começo para mim, né? Porque só que ele não entrega tudo, não é aquela pessoa que faz spoiler, né? Diz assim, olha, o filme termina assim. Não, ele não faz isso. Ele vai te dando pistas, ele vai alimentando a sua fome. Fome essa que eu já me referi no início, né? Como? Morte e vida. No próprio nome, vida vem depois, como eu já vi, inclusive, a professora Catarina falando em uma gravação dela para a divulgação deste evento. Vida vem depois, vida vem por último, a expectativa, então, vem por último, porque ela se sobrepõe à morte, né? Então, logo no momento da narração também, da história, né, desse poema épico, podemos chamar, nós partimos de um rio sem vigor, há determinados momentos em que o rio não consegue chegar a determinados lugares, então ele vai perdendo vigor. Então ele parte da morte do rio, veja só, e chega exatamente no encontro do rio Capibaribe e Beberibe, que fica por trás do Palácio do Campo das Princesas, no Recife, né? Chega a vida. Então eu percebo que ele vai desenhando para a gente dizer, olha, a vida é isso, mas espera mais um pouquinho, que é mais aquilo também, né? Num outro paralelo aqui, em uma obra de Homero, famoso, nossa, Homero mudou a concepção de literatura. Homero é um dos grandes nomes também, e eu faço uma alusão a Homero. Em a Odisseia, o personagem Odisseu, também chamado de Ulisses pelos romanos, o Odisseu ele faz uma viagem de 10 anos e para voltar para casa leva mais 10 anos, porque, como todo mundo sabe, estudioso da obra do Homero, né, a professora Catarina também, ele passa por vários empecilhos, obstáculos que são colocados, né? Inclusive passa pelo canto da sereia e aí coloca à prova seus próprios desejos, né, suas vontades mais íntimas. E o que espera ele, né? A expectativa da vida está em Penélope, sua esposa que ele deixou em casa junto com seu filho Telêmaco, né? E ela é justamente pensando naquele ponto, né, naquela vida que ele deixou, que ele passa por todos os obstáculos possíveis, né, até fúria de deuses, né, para dizer que não foi nada fácil. Bem, professor Josimar, eu acredito, continuando, que o tempo passou, as estruturas mudaram, mas o objetivo continua sendo o mesmo. Estamos todos em busca de um rio. Porque o rio é vida, essencialmente, e em sendo vida é prosperidade, né? Então, nós vamos fazer, então, uma comparação aqui com cidades próximas, já que o professor acaba de colocar esse contexto. Perceba que Cabrobó, Belém de São Francisco, Salgueiro, dê uma passada em Petrolina. Perceba que os lugares por onde as águas do Rio São Francisco se fazem presentes, mais vigorosas, e também há uma vontade política também por trás de transformar a vida, até então severina, das pessoas, né? A gente percebe que há uma modificação do status quo, do ambiente, da forma de pensar, há mais estudo, né? Há uma possibilidade também de oportunidades. No final das contas, a vida, para deixar de ser tão severina, ela precisa de oportunidades para você transformar essa vida. Muitas vezes o nordestino, então, sem essa oportunidade, sem essa possibilidade, ele faz uma coisa que eu acho fantástica, né? Ele imagina esta vida, se apega a este imaginário e
vai com o peito e a coragem em busca daquilo que ele tanto almeja, que é melhorar de vida. Então, aqui, Petrolina, a gente pode citar na indústria, voltada principalmente para a cultura, para a agricultura, o desenvolvimento e a tecnologia que Petrolina tem nesse sentido, faz com que a vida daquele povo, um dia severina também, né, por causa de uma concepção, de uma visão mais futurista, alguém que lá no passado lançou sua visão para o futuro e disse, olha, aqui tem sim como ter expectativa de vida, ou seja, como crescer enquanto ser humano e como alimentar tudo aquilo que qualquer pessoa precisa na vida, né? Para sustentar seus filhos, para formar sua família, para se formar numa boa faculdade, para se tornar um bom profissional. Sim, professor. Foi colocado aqui, a professora Catarina muito bem colocou que muita coisa mudou, né, os meios de transporte mudaram, né, daqui para um determinado lugar de carro, pode ser daqui para São Paulo, por exemplo, né, é verdade isso. E quando eu falei na oportunidade, então eu me referi diretamente a um avanço que não chega para determinadas pessoas que ainda são parte dessa vida severina, né? E a gente pode observar o seguinte, nesse momento, enquanto fazemos essa live, sentados aqui, tentando passar algum tipo de reflexão para o nosso estudante, nós percebemos que uma série de estudantes gostariam de estar participando, até mesmo observando, analisando a live e tal, e não conseguem. Seja porque a tecnologia não chegou ainda lá, seja porque falta oportunidade através das visões mais dos nossos representantes, só que a gente não pode se ausentar também dessa responsabilidade, né? Então, muitas vezes é preciso esforço. Eu falava com uma professora ontem e ela me dizia, Wellington, é incrível. A maioria dos alunos no centro da cidade, eles não acompanham as lives. Mas eu tenho história de pessoas que sobem em cima de árvores para poder capturar o sinal, né? Então, este é aquele, como um severino, né, que não vai se manifestar diante da vida como alguém passivo, né? Ele quer a vida em suas mãos, portanto, quer uma expectativa, ele quer viver a vida. Ele não vai, de maneira alguma, permitir que determinados obstáculos se imponham à sua capacidade de vencer qualquer tipo de coisa. O nosso estudante que sobe na árvore para poder capturar o sinal, ele é um severino também. Assim como a saúde, por exemplo, que não chega em determinados lugares com a qualidade que deveria chegar. Né? Só para fazer aqui um paralelo, entre a década de 40 e a década de 60, professor, de acordo com dados de estudiosos, gente voltada à parte de psicanálise, psicologia, sociologia da Universidade de São Paulo, em estudos já colocados anteriormente, mostra que a cada 5 minutos nós tínhamos um grande número de pessoas abortando no nosso país. E é claro, tem vários tipos de aborto, né? Mas dentre eles tem aqueles também de pessoas que viviam esta vida severina que foi colocada por João Cabral de Melo Neto na sua obra. Né? Ele escreve entre 55 e 56, justamente esse período que vai abarcar esse estudo também. E diz o seguinte, olha, a cada 5 minutos um determinado número de pessoas comete aborto, a cada 5 minutos. Tá? E muitos desses aí são justamente, eles ocorrem justamente pela falta de coisas básicas, né? Um esgoto tratado, da alimentação, né? de uma consulta médica, são coisas básicas para que se prolongue a vida, para que se tenha expectativa de vida. E ele cita na obra Morte e Vida Severina, como a professora felizmente colocou aqui, que alguns morrem antes mesmo de vir à vida. Então, são esses os que morrem antes mesmo de vir à vida, a que ele se refere também. Pessoas que passam por privações socioeconômicas, vivem numa situação chamada abaixo da pobreza, alguns até mesmo na miséria. O nosso país ainda tem miseráveis, infelizmente, né? Ainda passam fome, infelizmente. Né? Há um estudo da ONU que coloca o mundo com algo em torno de 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. Então,
partindo do ponto que foi colocado aqui, do agravamento das coisas com base no estado natural que a gente tem, porque qual era o estado natural na década de 50, 60, que foi desenhado tão bem por João Cabral de Melo Neto? Era essa miséria, era essa falta de oportunidade, era essa grande distância em relação a um povo que sobrevivia de maneira voraz, ou seja, lutava por cada segundo da vida, né? E outros, no Recife, por exemplo, onde ele chega, né, que tem uma concepção de vida já um pouco diferenciada daquele que vive no extremo sertão. Né? A transposição das águas do São Francisco são outro ponto crucial também que a gente pode citar como transformador nesse momento. E aqui eu gostaria de dizer para o nosso público que todas as minhas referências feitas aqui, elas têm um caráter apenas de embasar aquilo que o professor está colocando, não faz referência nenhuma a A, B ou C, sigla partidária, enfim, nós não temos nenhum interesse nisso aqui, tá, gente? Então, a transposição do Rio São Francisco, ela aparece como também um modificador da vida dessas pessoas, porque a partir dali você vai beneficiar milhões de pessoas que antes não tinham a água potável em suas casas. Né? A partir dali você está dando também a possibilidade, portanto, para que essas pessoas sonhem em ter sua agricultura de subsistência, ter sua plantação também ali, né, próximo da sua casa, mais próximo do que antes ou que não tinha. E isso acaba trazendo uma expectativa de vida. Já há relatos de pessoas que eu conheço, acho que a professora Catarina também, o professor Josimar também, quem mora aqui sabe disso, né? E quem já viajou um pouquinho por aí por perto sabe, de pessoas que conseguiram plantando cenoura, alface, beterraba, ali, né, dentro do quintal da própria casa e levando para vender na cidade, de pessoas que conseguiram pagar a faculdade dos seus filhos dessa maneira. Né? Então, perceba o vigor desse sertanejo, que eu não coloco só apenas como sertanejo. A obra de João Cabral de Melo Neto, ela se expande pelo mundo inteiro pelo simples fato de que é alguém sempre lutando para permanecer na vida. É alguém sempre lutando também contra o imponderável que é a morte. Né? Por mais que a gente saiba que quando nascemos o nosso percurso é para a morte, nós nunca queremos abandonar a vida. Bem, antes do meu agradecimento final, eu gostaria de dizer o seguinte, gente, por falar nessa questão que o professor colocou aqui, pesquisa, vida, transformação. Se nós nos reportarmos à obra Os Elementos de Euclides, né, é uma obra fantástica do ponto de vista da matéria da matemática, né? Qualquer matemático tem que ler Os Elementos de Euclides. Qualquer cidadão, qualquer pessoa que goste dos números e quanto a transformação por meio deles também acaba provocando na vida de cada um. E aí, lá ele falava em coordenadas para explicar determinado espaço. Né? Séculos depois, e aí não mais antes de Cristo, depois de Cristo, a gente vai conhecer um cidadão chamado Albert Einstein. E ele vai então escrever, né, toda a visão dele sobre espaço e tempo e dizer que não, que calma aí, que espaço e tempo são um só. Não é que eles são diferentes, né? Eles são compreendidos no mesmo olhar. E a partir dali, ele vai então dizer que um evento, né, ele ocorre em um determinado lugar, num determinado espaço de tempo. Né? O interessante é que se nós alargarmos mais essa visão, Einstein está nos cinemas. Porque muitas vezes as fotografias que são tiradas e tudo aquilo que é gravado no cinema precisa ganhar um ritmo de movimento. Né? E a partir do trabalho, por exemplo, feito com história em quadrinhos, né, que o nosso... a pessoa que acompanha o nosso telespectador deve gostar também, o quadrinho ele é minuciosamente desenhado, página a página, com uma minúcia de diferença entre um desenho e outro para dar aquela alusão ao movimento. E ao você passar todas as páginas, você vê como se a figura estivesse se movimentando realmente. Então, ali nós estamos vendo vários eventos, né? Ou seja, algo em um determinado ponto, em um determinado lugar, em um determinado tempo. Né? Então, falando tudo isso, quero dizer o seguinte para o nosso estudante que agora nos acompanha.
a sua vida é uma reunião de eventos. A sua vida é uma reunião de momentos importantíssimos em que cada um desses momentos, ou seja, desses eventos, você pode colocar um traço diferente para construir a sua história. Assim como um quadrinista faz, né? Assim como um roteirista de cinema faz, assim como um diretor de cinema faz, assim como a fotografia de um cinema apresenta para a gente. Né? E aí, lembre-se, para aqueles que são mais jovens e que gostam de uma outra obra chamada Alice através do espelho, recentemente teve até na TV Globo, né? E eu me vejo nesses filmes aí sempre raciocinando o que é que o autor quis dizer isso, porque é baseado na obra do Lewis Carroll, né? E aí tem um determinado momento que o tempo chega na sala, vê uma série de relógios e um desses relógios bate diferente daqueles outros zilhões de relógios que estão ali. E eles, opa, alguma coisa aqui bateu fora do compasso. Né? Quem assistiu a obra sabe, quem assistiu a obra cinematográfica sabe, alguma coisa aqui bateu fora do compasso, e ele percebe que um relógio específico está fora do compasso de todos os outros relógios. Então ali quer dizer o seguinte, ele arranca o relógio e ao mesmo tempo, naquele momento, alguém morre. Ou seja, alguém ficou fora do compasso da vida, que é outra relação com a obra de João Cabral de Melo Neto. O que eu estou querendo dizer com isso aqui agora, nesse momento específico também, agora olhem para as obras, sejam elas quadrinhos, filmes, enfim, qualquer coisa, veja com um olhar mais reflexivo. A filosofia, aquela busca pela sabedoria, pelo conhecimento, também está em tudo, e você, como estudante, precisa de tudo. Né? De Euclides até Einstein, de Einstein para o cinema, estamos todos no mesmo barco. Vamos todos pelo mesmo rio, e esse rio tem um início e tem um fim. Vamos aproveitar, então, esses eventos para que a nossa trajetória seja no momento ali do fim, que a gente tenha mais alegrias e veja quantas contribuições a gente deixou. Muito obrigado, professor, professora Catarina também, os professores aqui que estão prestando assistência para a gente nesse momento, a todos que acompanharam esse momento aqui, que eu considero único, porque é um evento, muitíssimo obrigado. E saiu aqui em comemoração aos 60 anos, essa obra aqui comemorativa do João Cabral de Melo Neto, né, é possível encontrar, sim, em várias outras plataformas, a professora já falou aqui, tem essa aqui em comemoração aos 60 anos. Claro que é uma obra inesgotável, que a gente pode falar sobre outras tantas coisas, né, fazendo sempre um paralelo com outras, mas por aqui ficamos, eu acho que a gente contribuiu de alguma maneira, ou pelo menos eu espero que a gente tenha contribuído para o nosso estudante, e para todos que acompanharam a live. Muito boa noite, muito obrigado.